foi iludida. Ela é uma pobre coitada iludida. Minha filhinha, meu nenê. E aí você tinha raiva da Raquel, você queria dar uns tapas na Raquel. E em Vale Tudo, vão matar a personagem mais legal. É isso mesmo? Mas assim, me falaram que na versão de 88 ela não era muito bem quista pelo público, assim. Parece que a versão de agora é mais interessante. Interessante, né, mano? A galera se identifica. Eu acho que tem que termo. entender. Acho que tem que entender um pouco o contexto, né, da época, né? Pô, 88, sabe? Tava mostrando literalmente o Brasil corrupto na época que tava mostrando o Congresso Nacional fazendo a Constituição depois da ditadura militar, Verdade, tá ligado? A gente está Então, falando de um pós-ditadura, a gente está falando de um contexto que é, inclusive, uma das razões de eu estar chamando essa novela, em vez de remake, eu estou dizendo que é um reboot. Porque a original, ela trazia os problemas políticos também que o Brasil enfrentava. Sabe? Ela estava falando de corrupção, ela estava falando de inflação, ela estava falando de pós-ditadura, ela estava falando sobre... Ela trazia contextos, coisas políticas, sabe? Os movimentos que estavam acontecendo para eleições de eleição direta e etc. Então, assim, ela trazia o contexto político daquela época, do final dos anos 80, com muita força, contexto político e econômico, com muita força. Assim. Então, era muito, muito, muito legal. Assim, quem olhar a primeira versão, tem na Globoplay para assistir, mas com certeza deve ter em outros lugares de forma, enfim, em lugares secundários, né? Para assistir. A primeira versão, sim, eu sei, gente, que a Raquel era feita pela Regina Duarte, mas a Regina Duarte, naquela época, ela era a namoradinha do Brasil, ela não era a Regina Duarte bolsonarista que a gente conhece hoje, tá? E a gente tinha, assim, esse contexto. E agora, o que a gente tá rolando é que não se traz nenhum contexto político forte. Cara, tinha a faca e o queijo na mão para falar de blindagem, para falar de anistia, para falar de 8 de janeiro, para falar de tentativa de golpe de Estado. Tava corrupção dentro do Congresso, rachadinha, desvio de verba pública. Tava com a faca e o queijo na mão para fazer isso. Mas a Manudez não quis tocar em assuntos políticos. E aí ela resolveu tocar em quê? Assunto de internet. Aí é Bebê Reborn, é Morango do Amor, que acabou nem indo a história do Morango do Amor por ar, porque perderam o timing. Quer dizer, fizeram a gravação de Morango do Amor, fizeram cenas de Morango do Amor e perderam o timing para colocar no ar. Então, assim, Bebê Reborn eles colocaram no ar semanas depois que ninguém mais estava falando de Bebê Reborn na internet. Entendeu? Então, assim, ela resolveu ir para o lado de redes sociais e não colou com o público, porque as pessoas que estão assistindo Vale Tudo, independente de elas terem assistido a versão de 88 ou não, elas estavam esperando um remake, elas estavam esperando vir com assunto político. E que é dele, né? Que é dele. E a outra questão da Odete. A Odete é a grande vilã, ela é a vilã das vilãs, né? É assim que ela é chamada, é a vilã das vilãs. A Odete da primeira versão era intragável, intragável. E nessa, o que acontece é o amor e o ódio. A gente sabe que ela é intragável. Mas, ao mesmo tempo, a gente tá com ranço de outros personagens. Porque e a não Débora mais a mesma Bloch coisa do entrega passado. pra caralho, né, gente? Pera lá, a gente né? tem mas e amigo, não tem como não ter ranço de alguns personagens. O Afonso é um Enzo. Eu já não sei quem. Entendeu? O Afonso é um Enzo. Passou a vida inteira tendo tudo na mão. Aí agora vem da uma de, nossa, eu vou salvar o mundo, eu sou muito namastê, eu ajudo o planeta, dirigindo um carro importado que polui pra caralho. Entendeu? Tipo assim. A Heleninha, desculpa, gente, a gente sabe que o alcoolismo é uma doença. Confira aqui, Assonso. Assonso, exatamente. A Heleninha, gente, a Heleninha é alcoólatra, o alcoolismo a gente sabe que é um problema muito grave, só que todas as recaídas da Heleninha até agora, eu sei que dessa semana vai ter outra coisa, depois a gente fala sobre o que vai acontecer. Mas todas as recaídas que a Heleninha teve foi porque ela passou pela Raquel na rua, e a Raquel era ex do marido dela. Era tipo assim, a Raquel passava 3 quadras dela, ela percebia que era a Raquel. Vou beber, a Raquel passou por mim. Tipo assim. Sério? Desculpa, gente, eu não acompanho a novela. Não era tipo, não era uma recaída assim.
ela brigou com a mãe, ela, sabe, descobriu que o Ivan traiu ela. Não, era recaída porque ela via a Raquel em algum lugar. Pô, a mulher era empresária, ela ia estar em ambientes empresariais. Se ela não queria que o marido dela fosse nesses ambientes empresariais, ela ia sentar com a mãe dela e dizer: mãe, não manda mais o Ivan para esses ambientes, não quero que ele encontre a Raquel. Assim. Mas não, e isso irrita o público. As pessoas se irritam, porque o problema é muito white people problem, sabe? E a sensação que eu tenho é que eles estão medindo o roteiro de acordo com a internet. Não para fazer um roteiro sobre a internet, mas tipo, isso daqui tá dando audiência na audiência comum e na internet, então vamos explorar um pouco mais disso. Porque assim, teve umas 3 semanas que a novela deu uma barrigada enorme, onde parecia que tava todo mundo saindo e andando pro mesmo lugar de novo. Eu tô aqui, dei uma puta volta, eu voltei pra cá. O caso da Consuelo, o filho e a namorada dele, que demorou, sabe, 2 semanas. E aí parecia que ia ter um ápice, e esse é o meu problema com o outro até agora. Tudo parece que vai ter um grande ápice, e no final nada acontece. Ele vira um anticlímax. O caso da Consuelo com o filho e a namorada, foi, criou uma tensão, em 5 minutos de um episódio, assim, resolveu, acabou, nunca mais, nunca aconteceu. Então, parece que eles ficam testando até onde vai certos núcleos e certas histórias, ver se engaja bem, ver se a galera tá vindo, porque querendo ou não, o pessoal da nossa geração não é uma geração que vê tanta novela assim, mas, cara, o círculo social tá assistindo novela. Né? Eu não parava pra ver uma novela, tinha anos, na verdade, mais de décadas. A última novela que eu vi foi Celebridade em 2002. Então, acho que eles estão medindo esse terreno e vamos indo aí conforme vai. A galera vai literalmente reagindo ao que tá acontecendo. E aí a novela não saiu do lugar, tem 2 semanas, 2, 3, 4 semanas que a novela não sai do lugar, nada aconteceu. Foi acontecer ontem. Foi a primeira vez que eu tô vendo a novela, aconteceu alguma coisa. E aí, então, acho que não ia ter espaço para fazer uma crítica muito mais aprofundada sobre corrupção, qualquer coisa muito séria. Né? Porque não foi trabalhado isso. Como ela falou, ficou muito tipo, aqui em cima e vamos nessa. Muita gente está reclamando da Bela Campos, mas assim, a Maria de Fátima da primeira versão também era inexpressiva, era a Glória Pires, e ela também era inexpressiva, tá? Então vem com esse negócio. Mas aqui a Glória Pires era a melhor atriz de todas. A Maria de Fátima é uma insuportável inexpressiva. Nisso a Bela Campos está fazendo muito bem, tá igualzinho, sem expressão nenhuma. É igual, gente, é igual. Olha a primeira versão. Primeira versão, Glória Pires não tinha expressão nenhuma. Não é que a Glória Pires era uma atriz, é porque a personagem é assim. A personagem não tem pena de nada. Ela vende a casa da mãe, ela passa a perna em todo mundo, ela não tá nem aí. A Maria de Fátima vai vender o próprio filho. Sabe? Na primeira versão, ela vendia o próprio filho. Não sei se ela vai fazer isso nessa versão, mas na primeira versão, ela vendia o próprio filho. Não lembrava disso, não. Na primeira versão, ela tem um filho, ela engravida, aí descobrem que o filho não é do Afonso, que o filho é do amante, do César, e ela entrega e ela vende o filho. Sabe? Ela vende tá a criança. Monetizando então, assim, aí. Ela monetiza com a criança. Então, assim, isso na primeira versão. Não sei se vai ser assim na segunda, tá? Se ela vai dar o mesmo desfecho. Mas, assim, e não tinha expressão nenhuma nessa cena. Era simplesmente a Glória Pires. Ele vai ficar melhor mesmo com outra pessoa. E entregava sem fazer expressão nenhuma, sem mudar o tom de voz. Ela não mudava o tom de voz. Ela mantinha o mesmo tom de voz do início ao fim da cena. Assim, como se... sem expressão nenhuma no rosto. Mas é porque é assim, a Maria de Fátima é uma psicopata, praticamente. Então ela não tem expressão de sentimento. E é isso que se queria transparecer com a Maria de Fátima, entendeu? Ela não vai ter pena de ninguém. Mas tem coisas assim, por exemplo, a Maria de Fátima nessa versão é uma influenciadora, que é emitida influenciadora. E aí isso foi muito ruim para a novela, porque eles acabaram na hora de escolher a atriz para fazer a Maria de Fátima, justamente escolhendo por número de seguidores nas redes sociais, por isso foi escolhida a Bela Campos. Tinham outras atrizes que poderiam ser muito melhores para fazer esse papel e que estavam dispostas e queriam fazer, tentar, mas eles acabaram dando para Bela por causa do número de seguidores. Essa é a verdade, porque isso foi dito por pessoas de dentro do próprio... Isso é assim, um suco de loucura. Assim, eu sei que é uma galera que tá lá no roteiro, na contratação, ganhando uma grana preta pro cara chegar numa mesa redonda e levantar. Alguém der pra quem vão escalar aqui? A gente fez isso aqui, essa aqui é uma excelente atriz. Que tal a gente avaliar por número de seguidores? E o problema não é só o que tem a ideia. É que todo mundo olhou pro cara
olhou pra ele e falou isso. Ele, cara, que ideia maravilhosa! É isso aí, cara. Vamos fazer isso, cara. Vamos contratar um ator com base no número de seguidor. Tem uma parte legal ali que é como eles. Uma quase ridicularização da galera da elite ali, galera que tem dinheiro. Isso é interessante, assim, tipo. A Celina que, tirando um momento quando eu comecei a ver que tava numa trama lá sobre a venda da empresa, etc., que parecia dar alguma profundidade pro personagem dela, de repente virou a pessoa mais supérflua que existe, assim, tipo, a mais volátil da novela como um todo. E é legal que você olha e fala, não, essa galera aqui é meio ridícula. Então, isso é interessante até. Tem uma questão ali, tipo, digamos ali, ó, conflito de classes, muito grosso modo. Muitíssimo grosso modo. A Manuela Dias, na verdade, ela sabe escrever comédia muito bem, se você parar pra pensar. Os núcleos engraçados são muito bons. O César, o Olavo, essa ridicularização e tal, ela vai super bem, assim. Eu acho que um momento muito bom foi a Raquel rasgando o vestido da Fátima. Eu acho que foi bem icônico, porque eles conseguiram representar, porque eles conseguiram refazer o original, que é a Raquel com muito... Porque até então a Raquel é uma songamonga que fica, ai, a minha filhinha não tem culpa. Raquel, a sua filha vendeu a tua casa com você dentro da casa. Você foi despejada, amor. Não, ela foi iludida. Ela é uma pobre coitada iludida. Minha filhinha, meu nenê. E aí você tinha raiva da Raquel. Você queria dar uns tapas na Raquel. E aí naquele momento a Raquel coloca a raiva pra fora. Ela deixa transparecer outro sentimento que não seja essa coisa... Sabe, minha filhinha, eu acho que aquilo ali foi legal, assim, ela botou pra fora o sentimento que ela tinha dentro do coração dela e que ela tava escondendo. Acho que essa cena foi muito boa. Outra coisa que eu tô achando ótima é a ridicularização, eu concordo com o Zé, mas a ridicularização de macho, porque a ridicularização do macho branco mediano que eles estão fazendo com a dupla Olavo e César tá ótima. Sim, aí eles inventaram de fazer um podcast, eles inventaram de vender bebê reborn. Sabe? Eles estão com emprego, às vezes o César estava com um emprego bom, ganhando para fazer porra nenhuma, e ficava inventando que precisava de mais dinheiro. Iam roubar o Marco Aurélio, uma mala com milhões dentro, e a ideia do César era abrir uma franquia de açaí. Tipo assim, umas coisas muito ridícula, que é muito a cara do homem branco mediano. Sabe, do heterotop, é muito... Esse, tipo, pensamento de gente burra, sabe? Aquele pensamento burro do cara que, assim, malha muito músculo, mas esquece de malhar outra coisa, sabe? Não. Eu acho... são ótimas as cenas. Perguntou assim. pro chat GPT, né? Isso, é um negócio... exatamente isso, assim.